Rádio Costa do Sol. Eu sou Fernanda Santana e hoje o Pod Costa vai mergulhar em um tema essencial para todos os trabalhadores e segurados do Brasil, o direito previdenciário. Para falar do tema, estamos recebendo Natalino Filho, advogado pós-graduado em Direito Público, em Direito Processual Civil e Teologia. Seja muito bem-vindo, Natalino. Obrigado, Fernanda. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí à direção da Rádio Costa do Sol. Obrigado aí à produção representada por você. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Natalino, antes da gente entrar aqui nesses assuntos que são essenciais para o conhecimento do nosso público, eu queria que você falasse um pouco sobre você. Você é daqui de Araruama, nasceu em Araruama ou veio depois morar aqui? Contasse um pouquinho da sua história. Então, interessante, né? Interessante isso porque meu pai é nascido em São Vicente de Paulo, né? Meu pai nasceu em São Vicente de Paulo em 1942. E meu avô, logo que meu pai nasceu, meu pai tinha cerca de 9 anos de idade, foi se radicar em Iguaba Grande. Naquela época, só para contextualizar os ouvintes aí, naquela época, Iguaba era um centro comercial muito forte, né? Tinha estação de trem, né? E tinha um porto de canoas, de barco, né? Então, meu avô foi para lá para abrir um comércio lá. E em 1954 foi para Iguaba. E meu pai também iniciou logo quando chegou lá aos 9 anos, foi logo trabalhar também, tá? Começou a trabalhar muito cedo. E quando ele fez 18 anos, ele montou um comércio para ele lá. Meu pai foi caminhoneiro, enfim. Mas aos 18 anos ele montou um comércio lá em Iguaba chamado Casa Natal, que existiu por muitos anos. E em 1970, eu nasci em 67, então quando eu nasci meus pais moravam em Iguaba. Em 1970, meus pais foram para São Pedro da Aldeia. Foram morar em São Pedro da Aldeia e nasceu meu irmão. E aí ficamos em São Pedro da Aldeia lá, morando. Em 1992, eu me formei em 88 em Direito. Em 1992, eu vim morar em Araruama e abri meu escritório aqui em abril de 93. Então, é um resumo aí dessa minha trajetória até chegar a Araruama. Mas toda a sua história e da sua família é ligada à região dos A lagos, história da né? família do meu pai é de Araruama, é de São Vicente de Paulo, que eu tenho muito orgulho, muito carinho pelo povo de São Vicente. E a sua escolha pelo direito, como é que se fez? Bom, na verdade, eu nunca pensei em fazer direito quando era novo, né? Quando era criança, nada disso. Não era um sonho de criança, né? Mas a vida foi naturalmente me levando para esse lado, né? Eu fiz 3 vestibulares quando eu terminei o antigo segundo grau. Eu fiz 3 vestibulares para educação física e não passei. E aí hoje eu tenho a consciência de que foi um conserto de rota, né? Consertaram minha rota e eu tinha ali naquela época o pai da minha ex-namorada da época, que era um oficial da Marinha, uma pessoa que eu tinha um carinho muito grande, e meu pai que me orientavam nessas coisas, né? E eles falavam, olha, você tem toda a vocação para o direito, você tem toda a vocação para ser advogado, eu acho que você devia fazer direito. E aí, eu ainda, com a dor de cotovelo de não ter passado nos 3 vestibulares para educação física, fui fazer o vestibular de direito, e aí eu passei em 22º lugar no vestibular de direito. Então aí eu vi que era realmente a mão Esse de era o Deus, caminho. a mão de Deus, né, me apontando ali uma direção. E aí eu me dediquei aos estudos, e aí quando comecei a operação do direito, eu estava no meio da faculdade, né? Eu fiz um concurso para estagiário da Defensoria Pública. Na época eu morava em São Pedro da Aldeia, mas curiosamente, a primeira lotação minha como estagiário da Defensoria Pública foi Araruama, 1987. E aí eu comecei na operação do direito, né? É, Nunca fiz concurso para juiz, nunca fiz concurso para promotor, nunca fiz concurso para defensor público, sempre gostei da advocacia. É, por muito tempo eu ocupei muitos cargos públicos, né? Fui secretário de administração, fui procurador-geral, secretário de ordem pública, enfim, ocupei secretário de ambiente, enfim, ocupei vários cargos
no município de Araruama e fora daqui também, mas sempre, nunca abandonei a advocacia, nunca deixei a advocacia, sempre com o meu escritório aberto, quando eu estava incompatível com a advocacia, outras pessoas tomando conta para mim, e sempre mantive o meu escritório ali, sempre mantive a advocacia como a minha atividade principal. E dentro da sua área de atuação, como a gente já falou, você tem um destaque dentro do direito previdenciário. Então, a gente separou aqui alguns temas e algumas dúvidas que a maioria da população tem com relação a essa área. Eu gostaria de começar falando, você explicando para a gente o que é o BPC-LOAS, o que ele é. Então, o BPC-LOAS, ele não é um benefício previdenciário. Ele é um benefício assistencial administrado pelo INSS. Então, a pessoa, para ter direito ao BPC-LOAS, ela não precisa de verter contribuições ao INSS. Não quer dizer que aquelas pessoas que verteram contribuições não tenham direito, não é isso. Mas não é requisito para obter o BPC-LOAS que tenha contribuições para o INSS. Ele é o benefício assistencial direcionado a pessoas que tenham baixa renda, né? É o critério financeiro, e tem o critério social, que são as pessoas com mais de 65 anos e os deficientes físicos. Então vamos lá, didaticamente recapitulando. Para quem que serve o BPC? Para os deficientes físicos, para os maiores de 65 anos que tenham uma renda baixa. Quais são os documentos necessários para a pessoa solicitar? De que forma ela solicita esse benefício? Então vamos lá. O idoso, provar que tem mais de 65 anos, ok? Tem um documento que é fundamental para o BPC, que é o cadastro único. Então, sem o cadastro único não é possível obter o BPC. Então, o primeiro documento que a gente pede você tem um cadastro único? Tenho. Tudo bem. Não tem? Tem que fazer o cadastro único. E para o idoso, provar que tem mais de 65, e para o deficiente físico, ter um laudo médico comprovando a deficiência física. Quais são os caminhos que a pessoa pode buscar de atendimento para poder dar entrada No nesse BPC benefício? hoje. Então, além de provar que tem 65 anos, se idoso, e provar que é deficiente físico com laudo médico, a pessoa tem que provar o critério financeiro, né? Ou seja, a renda familiar, o grupo familiar, a renda tem que ser baixa. Modernamente, tem se dispensado a renda de pessoas que ganham até um salário mínimo na composição do grupo familiar. Isso já foi diferente, mas hoje a legislação já permite que se dispense as pessoas que vivem no mesmo grupo e que tenha uma renda de até um salário mínimo. Então, esse critério de financeiro é importante. Também é importante o critério de você ter comprovação das despesas que a família faz, né? As despesas, principalmente, a gente sabe que os idosos utilizam medicamentos, né? Consultas médicas, às vezes até é necessário o uso de fraldas. Então, toda essa despesa também é considerada quando se vai requerer o BPC. Esse BPC, os CRAs, que são os Centros de Referência da Assistência Social, mantidos pelo governo, né? Uma iniciativa do governo federal, do governo estadual e municipal, é uma ação conjunta em que se cria um CRAS, ou seja, cada região da cidade tem um CRAS, em todo município, em cada região tem um CRAS, às vezes até em cada bairro tem um CRAS, né? Então, o primeiro contato do cidadão com o BPC é através do CRAS. Por quê? É lá que ele vai fazer o cadastro único. Então, lá tem um assistente social, tem uma equipe que orienta no cadastro único e, às vezes, até orienta no requerimento do BPC. O que acontece é que a legislação previdenciária ela é muito dinâmica e ela é muito peculiar, né? O INSS, ele legisla muito através de portarias, de resoluções, né, de atos internos que a gente chama.
Então, nem sempre esse servidor público lá, essa equipe, ela está muito atualizada com isso. Mas são pessoas extremamente dedicadas. A gente vê que eles prestam um relevante serviço para a comunidade e na orientação do cadastro único e na orientação da formação desse grupo familiar. Então, geralmente o primeiro contato é com o CRAS, é com o órgão público. Nas cidades que tem posto do INSS, a pessoa pode ir direto ou o caminho seria só pelo CRAS? O INSS ele tem mantido uma política de evitar que o segurado, que o interessado vá à agência. Ele tem colocado à disposição da população o telefone 135 e a internet, né? Existe um aplicativo chamado Meu INSS, em que tem que se cadastrar uma senha, né? Essa senha é a mesma do gov.br. Então, tem que se cadastrar uma senha para ter acesso. Não é difícil, não é uma coisa assim muito complicada. Mas a gente tem que pensar o seguinte: geralmente, quem precisa desse serviço são pessoas muito humildes, né? Muitas não estudaram, muitas já são idosas e não têm esse acesso, vamos dizer assim, não tem uma iniciação cibernética, informática, não tem uma iniciação de ter habilidade Sim. com tecnologia, né? Então, o que a gente vê na prática? Netos e filhos ajudando as pessoas que precisam. Isso muitas das vezes causa alguns inconvenientes, como, por exemplo, precisar da digital da pessoa, precisar do reconhecimento facial. Então, isso, muitas das vezes, é uma barreira para quem quer, para quem precisa, né, do benefício previdenciário. E as agências do INSS, a cada dia que passa, tem menos funcionários, estão diminuindo, alguns lugares já foram até fechadas, né? E a gente sabe que a tendência é isso acabar, né? A tendência, o INSS já usa a inteligência artificial no exame dos requerimentos de aposentadoria, de BPC, enfim. Então a gente sabe que a tendência aí é cada dia a tecnologia substituir, né, o atendimento humano. Isso, por um lado, é bom. Por um lado, é bom. Mas, pelo outro lado, também afasta um pouco o cidadão do seu direito, né, de obter as informações e obter os seus benefícios. Esses dias lá no escritório, nós levamos um susto positivo. Nós entramos com um requerimento de aposentadoria por idade. Aposentadoria por idade. Uhum. E essa documentação, ela estava toda certinha porque a pessoa procurou a gente um ano antes. Então ela sabia, era uma mulher, ela sabia que ia fazer 62 anos no ano seguinte, procurou a gente um ano antes, nós preparamos toda a documentação e no dia seguinte que ela completou 62 anos, nós demos entrada na aposentadoria. E aí eu dei entrada na aposentadoria e pela internet e na mesma hora, assim que você dá a entrada, você recebe um e-mail confirmando que você deu entrada. Então, geralmente, eu espero. Eu dou entrada e espero chegar o e-mail para confirmar que aquele requerimento está ok, que receberam o meu requerimento. Feito isso, eu fui ao banheiro, tomei uma água e voltei para a minha mesa. Quando eu voltei para a minha mesa, eu vi que chegou outro e-mail. Uhum. E quando eu vi o e-mail, era um e-mail deferindo a aposentadoria por idade dessa pessoa. Ou seja, esse espaço de tempo demorou 22 minutos. Entre eu receber o e-mail confirmando o requerimento e eu receber o e-mail com o resultado do deferimento da aposentadoria. Isso é comum? Não, não é comum e isso não vai acontecer para a maioria dos casos. A maioria dos casos vai demandar mais tempo. Por que isso aconteceu nesse caso? Porque a documentação estava toda em ordem, nós um ano antes começamos a ver a documentação, preparamos toda a documentação e na hora de fazer o requerimento, nós fizemos a colocação da documentação do jeito que a gente sabe que a inteligência artificial vai ler. Então, tudo isso ajuda hoje na obtenção do benefício. E a gente sabe que o leigo, ele não tem essa habilidade, ele não sabe que isso acontece dessa forma.
né? Então, a tecnologia ajuda por um lado, para quem a conhece, mas para quem não a conhece, não tem habilidade, vai ser um obstáculo. E com relação à revisão ou cancelamento, quais são as Então, vamos lá. situações que isso Foi ocorre? ótima pergunta nesse momento de hoje. Hoje é dia 14 de agosto, né? Nós estamos aqui gravando esse programa. Hoje, dia 14 de agosto, está ocorrendo uma revisão. O que a gente chama? A gente chama popularmente de pente fino. O INSS está fazendo um levantamento, principalmente para as pessoas que recebem BPC e aposentadoria por invalidez, principalmente para esses dois, mas a revisão, o pente fino, está sendo para todos os beneficiários, mas com foco em BPC e aposentadoria por invalidez, para ver se tem alguma irregularidade na concessão. Então, aproveitar aqui o canal e dizer, se você recebe BPC ou aposentadoria por invalidez, ou conhece alguém que receba BPC ou aposentadoria por invalidez, saiba que nesse momento esse benefício está sendo revisado. Se acontecer qualquer notificação do INSS, se acontecer uma suspensão de benefício, procure ajuda rápido. A maioria dessas revisões são exatamente para cortar o benefício, para tirar o segurado da possibilidade dele receber o benefício. E aí uma ajuda profissional de uma pessoa que entenda do assunto pode ser útil para recuperar o benefício ou até mesmo evitar o corte. Quais poderiam ser os critérios considerados por ele para tirar? Vamos lá. O critério mais utilizado para tirar BPC e para tirar aposentadoria por invalidez, para cortar o benefício, é determinar que o segurado passe por nova perícia. Então, o segurado do BPC, que recebe um BPC por deficiência física, e o segurado que recebe aposentadoria por invalidez, ele passa por uma nova perícia, o INSS convoca ele para uma nova perícia e lá examina. E aí o perito vai dizer se aquela deficiência física ou se aquela invalidez permanece ou já cessaram. Se o perito do INSS dizer que aquela invalidez ou aquela deficiência já cessou, o INSS corta o benefício. E na maioria das vezes, não é só isso que determina a concessão do benefício. Por exemplo, uma pessoa que recebe BPC e ela é soropositiva para AIDS, por exemplo, necessariamente ela não tem uma deficiência física. Necessariamente ela não tem. Ela não contribuiu, mas necessariamente ela não tem uma deficiência física. Ela é soropositiva para AIDS. Mas ela, pelo tratamento que ela está fazendo naquele momento, ela pode estar com um impedimento de longo prazo. E a lei prevê que quem está com impedimento de longo prazo também tem direito ao benefício. Mas na hora da perícia de revisão, o médico não examina isso. Então, esse contexto, ele não é tão simples, não é tão objetivo como passou ou não na perícia. Né? Existem outros componentes no BPC que não é só o exame médico que vai resolver. É a questão financeira, é essa questão do impedimento de longo prazo, é uma avaliação biopsicossocial que a lei exige, ou seja, tem que passar por um critério de assistência social, né? Um critério de psicologia, para saber se aquela pessoa está recuperada fisicamente, mas se ela consegue se inserir na sociedade novamente. E aí só o exame médico não resolve, mas o que geralmente o INSS faz é só convocar para a perícia médica e dali já faz o corte. Por isso a necessidade de quem estiver passando por uma situação dessa, procurar um profissional do direito que esteja, um advogado que saiba explicar e saiba resolver esse tipo de problema. Outro assunto que a gente tem visto muito na mídia, as pessoas perguntam muito, é com relação ao autismo dentro do BPC Loas. O senhor pode explicar um pouco sobre esse Sim, enquadramento? é uma atividade que a gente tem se dedicado muito à questão do autismo. Tem crescido muito o número de diagnóstico de autismo. A gente tem verificado que alguns
desses diagnósticos são precipitados. E, às vezes, outros são tardios. E isso prejudica muito na concessão do benefício. Tanto o diagnóstico precipitado, quanto o tardio, né? Porque geralmente é criança, né? Geralmente o diagnóstico e quem vai buscar esse benefício é uma criança, né? E os pais, eles estão emocionalmente abalados com aquela situação, né? Só que lembrando do que nós dissemos aqui no início sobre o BPC, nós precisamos do critério financeiro. Não basta ter a doença, não basta ter o impedimento de longo prazo, não basta provar que é deficiente físico. Nós temos o critério financeiro. Então, se é de uma família que tem uma possibilidade financeira melhor, uma renda familiar maior, essa criança, mesmo tendo autismo, não vai ter direito ao benefício. A criança que vai ter direito ao benefício sendo autista é aquela criança que está inserida numa camada social onde a renda da família é menor, onde a renda da família é desfavorecida para suprir aquela necessidade da família. Qual é esse valor hoje? Então, Tem um valor... há um critério objetivo de 1/4 do salário mínimo por pessoa da família. Mas lembrando, como eu já falei aqui, que é desconsiderada a renda de até um salário mínimo do componente da família. Vou te dar um exemplo. Exemplo muito comum. Dois idosos, marido e mulher. O marido contribuiu, é aposentado pelo INSS, recebe um salário mínimo. A mulher ficava em casa, tomando conta dos filhos, não contribuiu. Isso é muito comum com os idosos. Não contribuiu. Essa mulher, teoricamente, ela não teria direito ao benefício, porque a renda familiar vai dividir por 2, vai dar metade do salário mínimo para cada um. Mas esse valor de salário mínimo que o marido recebe vai ser desconsiderado para a composição da renda familiar. Portanto, ela vai ter direito ao benefício. Entendi. E agora, entrando mais para a questão do benefício por incapacidade. Quais são os diferentes tipos de benefícios por incapacidade oferecidos pela Previdência Social? Vamos lá. Os mais comuns: benefício por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, e o benefício por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez. Esses dois benefícios são os benefícios mais comuns. Uma coisa que é muito comum as pessoas confundirem: doença com incapacidade. Doença necessariamente não gera uma incapacidade. Muitas das vezes é o tratamento que gera a incapacidade e não a doença. Vou dar um exemplo do tratamento que gera incapacidade. O paciente renal crônico, tá certo? Ele tem um problema no rim, né? Aquele problema, aquela doença que ele tem no rim, talvez não cause dor, talvez não cause incômodo, talvez não cause nenhuma limitação de locomoção, talvez. Mas ele precisa todos os dias passar pela hemodiálise. 2, 3, 4, às vezes 6 horas de hemodiálise por dia. Então, pelo tratamento que ele vai se submeter, ele não vai poder trabalhar. Não é pela doença. Então, o que é importante é analisar a incapacidade e não a doença. Eu costumo dizer assim: uma pessoa com a leve dor de dente, ela pode estar incapaz para o trabalho? Pode. Pode. Se ela for provador da fábrica de amendoim, ela vai poder provar o amendoim? Então, depende da função que a pessoa desempenha no trabalho. Exatamente. Então, a incapacidade é analisada como o problema que a pessoa tem, a doença que a pessoa tem, o tratamento a que ela se submete e a função que ela exerce. Ok? Uhum. Esse é o nexo que o médico, que o perito médico do INSS faz, que o médico do trabalho faz, né? Se aquele problema gera uma incapacidade ou não. Não gera, não tem direito a nenhum benefício. Gera uma incapacidade temporária, tem direito ao benefício por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença. Gera uma incapacidade permanente, tem direito ao benefício por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez. Bem didático.
Tá ótimo. E como é o processo de solicitação de um benefício por incapacidade? Quais são as etapas principais? Então, a primeira coisa que se precisa para vislumbrar a possibilidade de um benefício por incapacidade é passar por uma avaliação médica. Um exemplo, mais comum é a ortopedia, joelho e coluna, são os problemas mais comuns. Então, vamos lá, você está com problema na coluna, está com problema na coluna lombar, uma discopatia, né? uma gonartrose bilateral no joelho, né? Então, essas avaliações são feitas pelo médico, não é o advogado que faz. Então, tem que passar por uma consulta médica, uma avaliação médica, o médico vai analisar se é necessário fazer algum exame, uma ressonância, uma tomografia, um raio-x, vai dar um laudo. Com base nesse laudo, é que o advogado vai analisar a possibilidade de obter o benefício e qual benefício obter. Esse médico ele pode ser tanto do SUS quanto particular ou tem que ser do SUS? Não, qualquer médico, tanto do SUS quanto particular. Qualquer laudo médico dado por um profissional que tenha a sua habilitação no CRM é válido. E uma pergunta, esses médicos que trabalham na perícia do INSS, eles seguem um regulamento ou vai de um médico para o outro ou existem parâmetros que todos eles são obrigados a seguir? Excelente pergunta, muito boa. O INSS tem um manual de perícias médicas. Então, existe uma portaria do INSS que regula como deve ser feita a perícia, manual de perícias médicas. E os peritos devem seguir aquele manual, né? Em contrapartida, existe o Conselho Federal de Medicina, que também regula sobre perícias médicas. Às vezes, essas normas elas se conflitam, às vezes se complementam. Então, a maioria dos problemas que nós enfrentamos nas questões das perícias são exatamente nos confrontos entre as normas do INSS e a norma do Conselho Federal de Medicina. Por exemplo, a norma do INSS diz que os menores de 16 anos não têm necessidade de apresentar identificação no lado da perícia. Eles bastam apresentar a certidão de nascimento. A norma do Conselho Federal de Medicina diz que todos os pacientes devem ser identificados antes da consulta. E agora? Então, os médicos ficam nessa. O que eles fazem? Geralmente, eles optam pela norma mais severa, porque vai resguardar mais o exercício da profissão deles, e eu entendo perfeitamente disso. Só que, às vezes, na nossa região, por exemplo, vamos pegar uma situação que é comum aqui. A criança nasceu, ainda existe isso hoje, tá? A criança nasceu, já está com 5, 6 anos de idade e ainda não foi registrada. Ainda existe isso hoje aqui. Aqui na nossa região, aqui no nosso município, aqui em Araruama, aqui em Saquarema, aqui em Cabo Frio, ainda existe isso hoje, né? Então, essas coisas, às vezes, levadas ao pé da letra, podem dificultar o acesso das pessoas, do cidadão, aos benefícios previdenciários. Então, essa questão da perícia, eu sempre opto pelo seguinte, eu torço sempre que o perito tenha bom senso. Se ele tiver bom senso, ele vai conseguir resolver. Se ele levar a ferro e fogo, se ele levar na letra da lei, aí talvez cause algum problema, e aí a justiça está aí realmente para reparar esses abusos, essas distorções. Doenças como diabetes e pressão alta se enquadram dentro dessa possibilidade? Gera incapacidade? Ok? A doença não gera direito ao benefício. O que gera direito ao benefício é a incapacidade. Eu vou ter uma pessoa com hipertensão controlada, ela toma todo dia lá seu losartana, seu mesartana, toma seu remédio todo dia e ela tem a hipertensão controlada. Não gera incapacidade. Eu vou ter um paciente lá, um cliente que passou pelo tratamento médico de cardiologia, tem hipertensão, está em tratamento médico, toma medicação, mas não consegue controlar a hipertensão. Talvez gere uma incapacidade. Ok? Então, sempre, ao analisar o benefício, analisar se tem capacidade.
Doença eu já sei que tem. Agora, tem incapacidade? Eu tenho um caso, por exemplo, diabetes. Em regra, a diabetes aparentemente não causa incapacidade. O que é a diabetes? Uma diminuição de insulina, um aumento da glicose. Então, isso não, geralmente não vai ter. Mas o, o trabalhador machucou o pé e era diabético, teve que amputar. Porque necrosou, inflamou, enfim. Né? Então, as situações não são examinadas pela doença, e sim pela incapacidade que a doença pode ou não gerar. E com que frequência os beneficiários eles precisam fazer reavaliações? Tem uma data certa ou depende do Então, INSS? no caso de benefício por incapacidade temporária, quando é concedido administrativamente, quando é concedido pelo INSS, ele tem um limite de 120 dias. Então, uma pessoa passou por uma perícia lá no INSS, fez um requerimento de benefício por incapacidade, foi diagnosticada lá que existe uma incapacidade temporária, o perito vai dizer que existe a incapacidade temporária e vai fixar uma data de término do benefício, que não pode ultrapassar 120 dias. Se esse segurado permanecer incapaz, ele tem que requerer a prorrogação do benefício. E aí vamos dizer que tenha sido fixado em 90 dias. Então ele vai requerer, ao final de 90 dias, 15 dias antes de terminar o benefício, ele vai requerer a prorrogação do benefício. E assim vai fazendo sucessivamente até ter alta, até ele não precisar mais do benefício. Quando é concedido judicialmente, o juiz é que fixa a data, geralmente pela orientação que o perito judicial deu. Então, eu tenho caso aí, ontem mesmo eu examinei um caso de uma incapacidade fixada por decisão judicial que o juiz deu 720 dias, 2 anos de benefício. É comum? Não, não é comum. O comum, 120 dias. É possível acumular benefícios por incapacidade com outros tipos de benefícios assistenciais ou previdenciários? Não, não. Só tem um benefício por incapacidade que é possível você receber, né, e depois receber o outro concomitante, que é o auxílio acidente. O que é o auxílio acidente? Auxílio acidente é o benefício para aquele segurado que já teve um acidente, já ficou de benefício e restou uma sequela. Por exemplo, o pedreiro que perdeu o movimento da mão esquerda ou da mão direita. Se ele perdeu o movimento de uma das mãos, diminuiu a capacidade de trabalho dele e ele vai ter direito ao auxílio acidente até o momento da aposentadoria dele. Ok? Beleza. Então ele terminou o benefício por incapacidade temporária, restou uma sequela e ele tem direito ao auxílio acidente até a data da aposentadoria. Mas aí lá ele continuou trabalhando e aí machucou o tornozelo. E aí ele vai ter direito a outro benefício por incapacidade temporária porque machucou o tornozelo. E não impede dele receber o auxílio acidente que ele tem pela sequela restada na mão. Entendeu isso aí? Entendi. Eu acho que ficou claro aí. Sim. Qualquer dúvida, manda para a rádio, que a rádio manda para mim. E agora vamos falar de outro tipo de assunto, pensão por morte. Quais são os beneficiários elegíveis para receber a pensão por morte? Então, a lei fala de esposa, esposo, cônjuge, né, de um modo geral, companheiro, companheira e filhos. Em regra, né, para a gente resumir, é isso aí. Né? Nós temos as questões das uniões estáveis. E o grande gargalo hoje no INSS é a união estável. Porque quando se tem um casamento, se tem uma certidão de casamento, é comprovado ali, daquele casamento resultou filhos, né, moravam juntos, enfim. O INSS tem concedido sem maiores problemas. Quando é filho menor, também tem concedido sem maiores problemas.
A grande discussão está nos filhos inválidos e nos relacionamentos de união estável. Os filhos inválidos, eles têm o direito de receber a pensão após os 21 anos, né? Porque a pensão previdenciária, a pensão por morte previdenciária, ela tem um limite de idade de 21 anos. É diferente da pensão alimentícia. A pensão previdenciária, ela tem um limite de idade de 21 anos. Então, fez 21 anos, o filho perde o direito de receber pensão por morte. Cessa a pensão por morte. A exceção é se esse filho for inválido. Então, se esse filho for inválido, antes do falecimento do instituidor da pensão, ele tem direito a continuar recebendo a pensão. E aí ele tem que fazer novo requerimento para continuar recebendo a pensão. Na união estável, o que se vê é que o INSS tem sido muito rigoroso nos deferimentos de pensão por união estável. O INSS não tem aceitado as escrituras, né, que se faz normalmente. As pessoas começam a conviver junto, não querem casar, fazem uma escritura pública, reconhecendo que tem aquela união estável, e o INSS não aceita essa escritura como prova de que a união estável existe. Ele exige que se apresentem novos documentos para aquela união estável ser comprovada. Então, os dois maiores problemas hoje são esses, né? O filho inválido e a pensão por morte para companheira e companheiro. E um terceiro que eu deixei propositalmente por último, que são as uniões homoafetivas, né? O nosso escritório é pioneiro, nós tivemos, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros casos no Brasil e com certeza o primeiro caso da Justiça Federal em São Pedro da Aldeia de união homoafetiva, pensão por morte por união homoafetiva, e nós conseguimos o benefício na época. Também o INSS não tem reconhecido isso administrativamente e geralmente tem que judicializar essa questão, assim como a pensão por morte por união estável e assim como a pensão por morte de filho inválido geralmente tem que se judicializar, assim como a aposentadoria por invalidez, raramente também o INSS concede, geralmente é judicializado também. Como é calculado o valor da pensão por morte? Boa pergunta. Antigamente, a pensão por morte era integral, 100%, certo? Então, a pessoa morreu, a viúva ia lá, requeria a pensão, o valor do benefício do instituidor era o valor do benefício da pensão. Houve uma mudança na legislação e hoje a pensão por morte é 50%. Então, a regra é pensão por morte, 50% do valor do benefício, mais 10% por cada dependente, no limite de 100% do valor que o instituidor tira de direito. Então, vamos lá. A viúva ficou com 3 filhos menores. Então, ela vai ter direito a 50%, mais 10% dela, como dependente, mais 10% de cada filho, que são 3. Então, ela vai ter direito a 90%. A viúva ficou só ela sozinha. Então, ela vai ter direito a 60%. 50% da pensão por morte, mais 10% dela mesma que é dependente. Quando a gente fala da questão da pensão por morte, essa pessoa que faleceu, ela era contribuinte do INSS? Necessariamente, contribuinte tem que estar na qualidade de segurado. Ela, além de ser contribuinte, ela tem que estar na qualidade de segurado. O que é a qualidade de segurado? Qualidade de segurada é você estar contribuindo para o INSS ou ainda que tenha parado de contribuir, esteja na qualidade de segurado. Vou tentar explicar rapidamente. Existem situações em que o segurado para de contribuir, mas permanece na qualidade de segurado. A gente chama isso de período de graça. Ou seja, em regra, até 1 ano após a pessoa parar de contribuir, ela está na qualidade de segurado. Em regra, existem exceções, para menos ou para mais. Mas, em regra, se a pessoa trabalha, tem a carteira assinada lá, foi demitida, geralmente, até 1 ano depois, ela tem ainda a qualidade de segurado. Quando isso passa muito, 2 anos, 3 anos, aí vai depender de outros fatores. Por exemplo, se a pessoa estava desempregada, buscando emprego e não conseguiu,
se a pessoa tem mais de X contribuições no todo o período dela que ela trabalhou. Então, isso vai depender muito da situação da pessoa para estender o período de graça. Mas, geralmente, a pessoa parou de contribuir, ela vai ficar ali um ano no período de graça ainda. E o MEI? O MEI dentro dessa questão? Você hoje está só fazendo pergunta top, hein? Gente, o MEI é uma, vamos dizer assim, é uma ficção jurídica, né? Porque o MEI é uma empresa de eu mesmo, né? É o microempreendedor individual. Isso foi feito para quê? Foi criado para quê? Para facilitar a vida daquele pequeno empreendedor, daquela pessoa que tem o seu salão, daquela senhora, aquela mulher que tem um salãozinho de manicure, de cabeleireiro, aquele mecânico que tem a oficina dele lá pequena, né? O carpinteiro, o pedreiro, aquela pessoa que precisa se regularizar na atividade, mas não tem condições de montar uma empresa. Então foi criado o MEI. Só que não existe cafezinho grátis. Quando você chega no mercado e estão te oferecendo um café grátis, aquele valor está embutido no preço do produto. Então, quando você contribui para o MEI, você perde uma série de benefícios. Assim como você perde uma série de benefícios quando contribui com 5%, que popularmente é o chamado de contribuição de baixa renda, quando você contribui com 11%, que é o chamado das contribuições da dona de casa, dos trabalhadores informais. Então, no MEI também, por exemplo, o MEI só se aposenta por idade. Ele não se aposenta por termos de contribuição. O MEI deixa pensão por morte? O Não. MEI deixa pensão por morte, tem direito a benefício por incapacidade temporária, tem direito ao benefício por incapacidade permanente. Não tem direito ao auxílio acidente. Então, tem uma série de peculiaridades, né? Eu agora, por acaso, nesse momento agora, eu estou fazendo um trabalho sobre MEI, fazendo um trabalho científico sobre o MEI. Então, o MEI tem uma série de facilidades. Quer ver uma outra coisa que o MEI tem causado muito problema para o MEI? Fernanda resolve empreender. Aí ela vai lá, abre o MEI. Aí ela empreendeu, está indo bem, um ano lá pagando o MEI, e de repente acontece um revés e ela tem que parar de exercer aquela atividade que ela se inscreveu no MEI. Ela vai e para de contribuir. Tá tudo certo? Não. O MEI não pode parar de contribuir sem dar baixa na inscrição de MEI. Se ele parar de contribuir sem dar baixa na inscrição de MEI, vai gerando débito na Receita Federal e quando ele vê, o débito está alto. Isso tem gerado muito problema. É diferente do contribuinte individual. Eu, por exemplo, eu sou contribuinte individual. Então, eu posso parar de contribuir. Eu posso contribuir um mês, não contribuir no outro. A minha profissão, advogado. Tem mês que eu tenho receita, tem mês que eu não tenho receita, tem mês que a minha receita é alta, tem mês que a minha receita é baixa. Então, se eu for contribuir em razão da minha receita, tem mês que eu posso não contribuir, não tem problema nenhum. Eu não sou MEI. Ok? Agora, o MEI não. O MEI ele não tem escolha. Ele todo mês tem que pagar a contribuição dele. Se não pagar, vai gerar débito. Então, para não pagar, ele tem que cancelar a inscrição. E aí causa esse tipo de problema, porque, vamos dizer, região dos lagos, sazonalidade de verão. Vamos dizer lá, o cara é pedreiro, mas no verão ele é vendedor de picolé na praia, ele não trabalha como pedreiro. De dezembro a março ele trabalha como vendedor de salgado, vendedor de picolé, tem uma barraquinha na praia. E aí, às vezes, ele para de contribuir, porque ele não está trabalhando na atividade principal dele, enfim. Por razões X, Y, Z, ele para de contribuir. E aí fica gerando débito. Não dá baixa, esquece de dar baixa e fica a dívida lá. Pior do que isso. Pior do que isso. Vamos lá. A pessoa é MEI, homem, fez 65 anos e está há 3 anos sem contribuir. Esqueceu. Parou de exercer a função com 62, está com 65 e não contribuiu. Ficou 3 anos lá sem contribuir. Gerou esse débito todo, não gerou? E ainda vai impedir ele de requerer o BPC, porque ele está com a inscrição de trabalhador em aberto.
E para ter o BPC, você não pode ter renda. Então, são uma série de complicações que o MEI, que foi feito para ajudar, a pessoa que se inscreve no MEI, ela tem que estar consciente de que ela assume uma obrigação, né, de legalização, isso ajuda muito ela. Por exemplo, ela pode ter um CNPJ, ela tem direito ela tem acesso a empréstimos subsidiados do governo, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica. Então, isso ajuda muito, mas, em contrapartida, tem obrigações também É uma empresa, é uma empresa. Não deixa de ser uma empresa. É uma empresa individual, é aquilo que eu te falei, é uma ficção jurídica, uma empresa que só tem um sócio, uma pessoa, eu mesmo, eu sou meu patrão, eu mesmo dou bronca em mim, eu mesmo dou as ordens e eu mesmo obedeço, né? E ela pode ter um empregado que ganha um salário mínimo, né? Mas a gente vê que tem causado alguns problemas e que eu acho que as prefeituras, principalmente, onde o cidadão está mais perto, né? O cidadão está mais perto são das autoridades municipais. Eu acho que os municípios podiam fazer uma conscientização quando a pessoa fosse lá. Eu vim aqui porque geralmente a gente procura a casa do empreendedor, Sim. né? Geralmente procura a prefeitura, geralmente procura o Sebrae, né? Chegou lá, eu quero me inscrever no MEI. Falar para ele, sabe? Conversar Das e entender obrigações. se é o caso dele, né? Se ele Exatamente, tem porque necessidade de geralmente abrir. muitas pessoas vão para o MEI apenas para contribuir com 5%. Mas você pode contribuir com 5% sem ir para o MEI. Você pode contribuir com 5% sem ir para o MEI. Né? Porque o MEI gera outras obrigações acessórias além da contribuição social, além da contribuição previdenciária. Que às vezes a pessoa não está preparada para aquele tipo de obrigação. Fica aí o alerta, então, para quem quer abrir um MEI e para quem já tem um MEI e não está pagando. Só quero deixar claro, Fernanda, o MEI é um excelente instrumento para a Sim. inserção do empreendedor no mercado de trabalho. Um excelente instrumento. Foi com o MEI que muita gente começou a empreender e hoje tem grandes empresas. Só que tem que tomar todos os cuidados. Exige uma responsabilidade, Exige uma né? responsabilidade maior. E voltando com relação ao assunto da pensão por morte, quais circunstâncias podem levar à perda desse benefício? Olha, por exemplo, a pessoa casou de novo, não, ela perde? Não. Antigamente, as pessoas podiam receber várias pensões por morte. Eu 35 anos de profissão, eu tenho casos e casos, né? Muitos casos. Eu já tive uma cliente que teve 3 pensões por morte. Ela tinha 3 pensões por morte. Né? Então, ela casou a primeira vez, o marido morreu, pensão por morte. Casou a segunda, o marido morreu, pensão por morte. Casou a terceira, o marido morreu, pensão por morte. Depois, limitaram a 2. E hoje está limitado a 1. Então, só pode ter uma pensão por morte. Né? Quando a pessoa recebe a pensão por morte, ela declara que ela não recebe nenhum outro benefício de nenhuma outra instituição. Só pode uma. Mas a pessoa pode receber a pensão por morte e a aposentadoria do INSS? Pode. Isso pode. Mas também tem que declarar, tá? Tem que declarar. Tem casos e casos, tá? Então, eu estou falando em regra geral, existem exceções. Quais são os documentos necessários para a pessoa requerer a pensão por morte? A pensão por morte, primeiro, ela tem que provar a qualidade de dependente, né? A qualidade de ligação com aquela pessoa. Esposa, né? Filho, companheira, né? Enfim, tem que ter alguma ligação com aquela pessoa. Comprovou essa ligação, está resolvido. Pai e mãe recebem pensão por morte? Se provar a dependência econômica, é possível obter judicialmente. Se provar a dependência econômica. Como é feita a divisão da pensão por morte entre os diferentes dependentes? Por exemplo, cônjuge, filhos? Então, a pensão por morte, foi o que eu falei aqui, se for menor, né? É 50% mais 10% por cada dependente. Então, os filhos menores, quem vai receber a pensão por morte, vamos dizer, o marido morreu, deixou 2 filhos, deixou a mulher e 2 filhos. Então, ela vai receber a pensão por morte dela e dos 2 filhos. Qual vai ser o valor dessa pensão por morte? 50% mais 10% para cada dependente.
Então, 80% do valor do benefício, para ela e para os 2 filhos. Um benefício só para os 3, vai ser 80%. Não é cada um recebe isso, é um só. Aham. Mas no caso dele ter filhos de outros casamentos. Aí vai pela regra da pensão alimentícia. Entendeu? Se ele paga a pensão alimentícia, se ele pagava a pensão alimentícia, ele morreu, deixou de pagar a pensão alimentícia. E aí deixou de pagar a pensão alimentícia, vai entrar nos 10%. E eu quero então agradecer a sua participação e pedir para você deixar o seu contato, sua rede social, telefone, para quem tiver dúvida sobre esses assuntos, estiver para se aposentar ou precisando dar entrada num benefício, deixa o contato seu para gente. Então vamos lá. A gente está sempre abastecendo as redes sociais com conteúdo, né? Instagram, @natalino.filho. Facebook, @natalino.filho. O WhatsApp do meu escritório é 22 99205 5001. O meu pessoal é 999730069. Tá ótimo. E eu acho que a função é essa, né? A função é que a gente sempre recebe entrevistas variadas aqui no Pod Costa e é trazer informação e de uma forma como o senhor trouxe, que é uma linguagem simples, uma linguagem para que as pessoas possam entender, porque muitas vezes a gente fala, né, da questão da advocacia, do advogado. Poxa, ele falou e eu não entendi nada. Eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo deu para entender, compreender e tirar bastante dúvida. Que bom, Fernando. Quero agradecer a você pela condução dessa entrevista, desse podcast maravilhoso, as perguntas bem peculiares, bem de interesse de quem vai ao escritório todo dia, foi muito importante. Agradecer a Kátia aqui da produção da rádio, diretora da rádio. Agradecer ao meu amigo Tarcísio, né, que é o presidente aí do grupo em que a rádio pertence. E estamos à disposição da rádio e dos ouvintes. Muito obrigado aí. E vamos agradecer também aos nossos patrocinadores que tornam possível o Pod Costa. Agradecer em Geluz Home Center, tudo que a sua casa merece, lojas em Cabo Frio, Búzios, Rasa e Onamá. E agradecer também ao nosso patrocinador, a Prolagos. Nossa natureza movimenta a vida. E toda semana acompanhe as nossas redes sociais, que toda sexta-feira tem episódio novo do Pod Costa. Até o próximo episódio.